Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Muito bem, eu tenho aqui, meus irmãos, senhores, uma questão que fala de bandeirismo. Vamos lá, vamos responder essa questão? É um assunto interessante, presente em muitos vestibulares, em provas de Enem. Então vamos lá. Olha o que diz o texto. Olha, o enunciado é muito pobrezinho, né? A historiografia, ou seja, os livros de história, né, tradicionais, atribui ao bandeirismo o alargamento do território brasileiro para além de Tordesilhas. Volta bem, isso é verdade, né? Claro que é, gente. Vamos lembrar disso? Né? Toda vez eu faço esse mapinha aqui para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Ora, o que é que nós sabemos? Pela linha de Tordesilhas, o Brasil seria o quê? Um pouco menos da metade do território atual. A linha de Tordesilhas foi fixada no ano de 1494, antes mesmo do Brasil ser descoberto. Ok? Muito bem. E aí o que aconteceu? Bom, São Paulo, né, mais precisamente São Vicente, não sei se vocês lembram disso, fundado pelo Martim Afonso de Souza, foi o primeiro núcleo de povoamento do Brasil. É lá onde também ocorrem as primeiras plantações de cana, primeiro engenho de açúcar. São Vicente? São Vicente, litoral de São Paulo. Só que aconteceu o quê, gente? Lá por volta do ano de 1580, por aí, né? O açúcar vicentino, eu costumo chamar assim, o açúcar, o quê? O açúcar vicentino entrou em decadência. O açúcar vicentino entra em declínio. Walterberg, e o que contribuiu? Rapaz, principalmente a concorrência do açúcar nordestino. Porque o açúcar produzido aqui no Nordeste, ele era mais fácil de ser exportado para a Europa. A distância também é menor, o que barateava o preço. E o açúcar vicentino, então, entrou em decadência. E de que viveriam os paulistas? Então, os paulistas começam a penetrar pelos sertões do Brasil. Walter, penetrar por onde? Pelos sertões, né? Sertões. Ô, Walter, e o que são os sertões? Bom, sertões seria todo o território não litorâneo. Todo o território, certo? Todo o território não litorâneo. Todo o território não litorâneo. Tá certo? Beleza? São os sertões? São os sertões. E esses indivíduos, então, foram fazendo o quê, Walter? Então, primeiro, né, foram procurar índios, apresar, caçar índio. Então, era a famosa caça ao índio. Eles vão aprisionar índios para quê? Para vendê-los como escravos. Walter, mas era uma atividade legal, sim. No Brasil até hoje, quantas pessoas não vivem de atividades ilegais? Não é verdade? Muito bem. Então, a caça ao índio é a primeira etapa do chamado quê? Do chamado bandeirismo, né? Do famoso bandeirismo. Ou também, essas bandeiras, elas eram do governo? Não, senhores. Essas bandeiras eram expedições particulares, tá? Expedições particulares, exatamente. Eram expedições particulares. Então, elas não eram do governo, não. Os caras se reuniam, juntavam dinheiro, né? Armas, muitas vezes até índios já catequizados, índios, vamos dizer assim, civilizados, na visão deles, eram também usados, até porque os índios conheciam as matas, sabiam como andar nas matas, né? Os bandeirantes também adquiriram rapidamente o hábito de descobrir e desbravar as matas do Brasil, as matas do sertão. Muito bem. Só que depois da caça ao índio, né, eles vão se dedicar também ao quê? À busca por metais e pedras preciosas. A busca por metais e pedras preciosas. A gente diz que é a segunda etapa do bandeirismo. Metais e pedras preciosas. Metais e pedras preciosas. Ok? Muito bem. E depois vem o famoso sertanismo do contrato. Sertanismo do contrato, quando bandeirantes eram contratados para capturar escravos africanos fugitivos, destruir quilombos, né? Eu sempre cito o maior quilombo que nós tivemos na história do Brasil. Qual foi, gente? O maior quilombo da história do Brasil foi o famoso quilombo de quê? Palmares. Palmares. E quem foi que destruiu o quilombo de Palmares? O quilombo de Palmares, aqui nas terras da Alagoas, o quilombo foi destruído por um bandeirante. Quer dizer, o bandeirante Domingos Jorge Velho e a sua equipe, né? Aí chamava-se isso de quê, Walterberg? Sertanismo de contrato. Bandeirantes eram contratados para recapturar escravos fugitivos e destruir quilombos. Tá certo? Beleza? Vamos lá? Vamos tentar responder a questão?
Então, vou ter que aqui são o quê? Aqui são as 3 etapas do bandeirismo, tá? Vamos lá. Sobre essa atividade, é correto afirmar que jamais converteu-se em elemento repressor. Epa, jamais? Eles caçavam índios para aprisioná-los, para escravizá-los. Então, está errado isso aqui. Letra B. As missões do Sul foram preservadas dos ataques paulistas devido à presença de jesuítas espanhóis. Gente, isso não é verdade. Nós vamos ter aqui uma região, certo? Uma região que vai ficar conhecida como a região de 7 povos das missões. Como é o nome da área, eu vou também. A região chamava-se assim, ó, 7 povos das missões. 7 povos das missões. E essa área, ela foi atacada, os índios quase todos mortos e escravizados. Por quem? Por bandeirantes. Vou também que esta área era de índios catequizados pelos jesuítas espanhóis. Então não foram preservadas. Está errado isso aqui. Tá? Está errado aqui. Tem até um filme, né, chamado A Missão, que mostra isso. Letra C. Na verdade, o bandeirismo era forma de sobrevivência para os mestiços vicentinos, rudes e pobres, e a expansão territorial ocorreu como forma inconsciente como subproduto de sua atividade. Por quê? Porque na medida que esses indivíduos foram se embrenhando pelas matas, chegando inclusive ao Amazonas, né, a região de Mato Grosso do Sul, né, eles acabaram fundando vilas e povoados que depois seriam incorporados ao território brasileiro. Então, há uma expansão territorial. Sim, senhores, teremos uma expansão territorial. Expansão territorial, tá? Vou também que vai obrigar Portugal e Espanha a assinarem novos tratados, anulando de Tordesilhas. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Letra D. Eram empresas totalmente financiadas pelo governo. Olha o que eu botei aqui em cima, ó. Então, a letra D está errada. Não eram financiadas pelo governo, tá? Está errado isso aqui. Letra E. Era exercida exclusivamente pelo espírito de aventura, ó, espírito de aventura dos brancos, vinculados à elite proprietária vicentina, cujas lavouras de cana apresentavam grande prosperidade. Está errado, gente. Ó, declínio, o açúcar vicentino estava em decadência. Então a resposta vai estar onde? Na letra C. Na verdade, o bandeirismo era a forma de sobrevivência para mestiços, vicentinos, rudes e pobres, e a expansão territorial ocorreu de forma inconsciente como subproduto de sua atividade. Ou seja, sem perceber, eles acabaram entrando em terras que não eram nossas, e essas terras depois vão ser incorporadas ao território brasileiro. Beleza? Deu para entender? Eu sei que sim. Então, senhores, tchau, até a próxima. Fiquem com Deus.